Podem sentar. Vamos abrir a Bíblia no livro de Juízes, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, livro de Juízes, capítulo 4. Nós estamos naquela série em que eu prego um sermão em cada livro da Bíblia. Não é propriamente sobre o livro, mas estou seguindo esta sequência. No Antigo Testamento, o último foi Josué. Agora Juízes. Só que no domingo, eu fui à frente e preguei em Isaías. Essa ordem vai ocorrer algumas vezes, de acordo com a temática que será desenvolvida. Então, domingo à noite, eu preguei em Isaías, que é um profeta. Aqui, nós tínhamos terminado o período de Josué como líder. Moisés, Josué, e agora não há uma liderança única, mas juízes estão dando ali as orientações ao povo de Israel. O povo já está na terra prometida. Aquela caminhada toda, desde o Egito até Canaã, fora encerrada. E agora, o livro de Juízes vai mostrar homens, e no caso, uma mulher, que julgavam as questões do povo. E no capítulo 4, a gente começa a ler, eu vou lendo, à medida que for lendo, vamos apontando. 4:1. O título que aparece na Nova Almeida atualizada, é possível que na sua também, lá em cima, Débora e Baraque. Diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude, ou Eude. E o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Azor. O comandante de seu exército era Sísera, que morava em Arosete-Ragoim. Então, o primeiro destaque, eu dou uma parada, segure a sua Bíblia aberta, ou então o aplicativo acessado, é nessa expressão que aparece logo no início. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. O livro de Juízes tem essa expressão como que um refrão, um coro de uma música. Antigamente, principalmente na nossa história, os hinos eram marcados por uma estrofe e um estribilho, ou refrão, ou coro. Depois outra estrofe, o estribilho, o coro, o refrão. Outra estrofe. Então, o livro de Juízes é como que se essa expressão fosse um coro ali, um estribilho, um refrão. Ela repete, repete, repete no livro de Juízes. Eu sugiro você depois ler o livro de Juízes, são apenas 21 capítulos. Se você ler um capítulo por dia, em 21 dias você lerá esse livro e você vai investir aí 5 minutos por dia, talvez, capítulos até alguns com menos do que isso. Isso aí é algo que deve chamar a atenção nossa. Há muita gente que diviniza Israel, como se Israel fosse o suprassumo, né? Fosse um exemplo. Meus irmãos, se lermos o Antigo Testamento com essa atenção, nós vamos ver que povo obstinado, que povo desobediente, que povo... Olha, é terrível o negócio. O tempo todo.
Recentemente eu preguei aqui, eu falei, lembra da experiência de Elias? Diz lá, Deus falando para Elias, Elias ficou sozinho lá, depois daquela batalha com os profetas de Baal, e ele entrou em crise, com medo de Jezabel, e aí ele falou, Senhor, eu estou sozinho, lembra disso? Eu estou sozinho. Então Deus disse, não, olha, há 7.000 joelhos que não se dobraram, estão firmes, fortes. 7.000 joelhos, 3.500 pessoas, alguém poderia deduzir. Não, mas aí lá no Novo Testamento explica que os 7.000 joelhos são 7.000 israelitas. Então a linguagem é figurada nesse sentido ali, 7.000 pessoas que não se dobraram. Se você pegar o número de habitantes daquele povo, que naquele momento, se você pegar um número assim de 700.000 pessoas apenas do sexo masculino, então só do sexo masculino, pegar 700.000 pessoas, 7.000 representa quantos por cento? Eu estou repetindo a aula que eu falei há poucos dias aqui, quantos por cento? 1%, não, 1%. Você acertou naquele dia, não foi você não? Acertou, 1%. A irmã Celi falou logo lá, 1%. 1%, Deus diz para Elias, olha meu amigo, fica tranquilo, você não está sozinho não. Só que do seu lado está junto com você 1%. Se 1% não tinha se dobrado, o que aconteceu com os 99%? Tinham se dobrado, percebe? Mas eu não estou aqui para falar mal do povo de Israel. Eu estou aqui para levantar essa questão. Isso está aí no livro de Juízes. E isso é assim a história toda. Com eles, mas também com a gente muitas vezes. A nossa inclinação, às vezes, é resistir. A gente pode não fazer deliberadamente, agressivamente, uma desobediência. Mas a nossa inclinação é para, não é, deixar de cumprir aquele ideal que Deus tem para nós. Deixar de cumprir aquele ideal que Deus estabeleceu para nós. A tendência nossa é desobedecer. Preste atenção numa coisa, qual é o tempo que você mais se volta para Deus com toda a sua força, energia? Olha, quando você se lança aos pés de Deus mesmo, você derrama a sua alma. Quando que a gente faz isso? É quando a gente enfrenta um temporal, uma tempestade. É naquele momento. Todos nós somos assim. A gente pode aprender. E Deus não se ofende com isso não. Mas a gente pode aprender e não permitir que no momento da bonança a gente deixe de lembrar dele. E não desobedecer. Porque a turbulência faz parte da vida. A turbulência faz parte da experiência. Qualquer momento a gente pode enfrentar uma turbulência. Então o povo de Israel era esse povo obstinado. O texto diz que eles, tornaram a fazer o que era mal aos olhos de Deus. O verso 2 vai dizer assim: os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Olha só, quando que eles clamaram? Eles clamaram quando eles viram o perigo, estavam sofrendo, estavam experimentando dor, estavam experimentando uma opressão. Diz o texto que eles oprimiam duramente os filhos de Israel. Então, nesse momento, eles clamam ao Senhor. E Deus não fecha os seus olhos, não tapa os seus ouvidos para a situação e para o clamor. E nessa experiência aqui,
quem naquele momento julgava o povo de Israel era uma mulher chamada Débora. Inclusive nós temos um projeto de oração que tem essa relação com essa profetisa de Israel, Débora. Então Deus ouve o clamor, Deus tem alguém ali que está conduzindo, e Deus dá uma orientação para que aquela situação fosse revertida. E a situação é a seguinte, eu vou ler a partir do verso 4, Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e lhe disse, e ela orienta a Baraque, fala para Baraque, o Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem, vá e reúne os seus homens no monte Naphtali, no monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Sísera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você junto ao ribeiro de Quizon, com os seus carros de guerra e as suas tropas, e eu o entregarei nas suas mãos. Então Baraque disse a Débora, se você for comigo, irei, mas se você não for comigo, não irei. Ela respondeu, certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então o socorro do Senhor vem e ele orienta. Aí Débora orienta Baraque, mas aí Baraque diz, olha, eu não vou não, sozinho não, só vou com você. Você pode imaginar o que é isso aqui naquele tempo? Você pode imaginar o que é isso aqui naquele período? Se hoje ainda há muita gente que pensa que a mulher tem que estar num lugar de menos destaque, que a mulher é inferior, ainda é assim. Graças a Deus aqui não, nos contexto ocidental, isso teve já bastante avanço. Mas em outros contextos aí, fora do Ocidente, a mulher é vista como um objeto, a mulher é vista como inferior. Nós experimentamos isso aqui também durante muito tempo. E ainda hoje, se a gente não tomar cuidado, nós os homens, a gente ainda tem esse sentimento. Quando você vai para o mercado de trabalho, na grande maioria, as mulheres ganham menos do que os homens. Mas não é por causa de competência, isso tem mudado paulatinamente, mas ainda precisa avançar mais. Agora você imagina isso nesse tempo, uma mulher que julgava, ela orienta um homem, olha, Deus mandou fazer isso, vai lá, reúna 10.000 homens na tribo, 10.000 de outro, e vai para a batalha. Ele disse assim, olha, tudo bem, eu vou, mas você tem que ir comigo. E aí então vem uma lição que eu gostaria que a gente aprendesse agora, que a gente fixasse também. Olha, Deus não tem compromisso com métodos, com estratégias que nós estabelecemos. Deus é capaz de agir da maneira que Ele quer. A cultura era uma cultura em que a mulher era inferiorizada. Mas isso vem no registro da Bíblia mostrando que um homem diz, olha, eu preciso que você vá comigo. Eu não vou sozinho não. Você tem que ir comigo. E ela diz, tá bom, eu vou. Mas olha, Deus vai nos dar essa vitória. E a honra não será sua. Qual é a lição que a gente precisa aprender nisso aqui?
O dono de toda a história, de toda a obra, de toda a luta, toda a batalha é Deus. E se Deus quiser usar, gente, Ele usa uma formiga se Ele quiser. Veja bem, por favor, não linke aqui formiga com mulher. Daqui a pouco vocês vão, comunicação tem. Estou te mostrando. Não pense que a mulher é inferior, que você é superior, que você é inferior a uma outra pessoa, ou então uma outra pessoa é superior a você. Não, se Deus dá uma missão, se Deus tem uma visão, Ele capacita, Ele dá condições, Ele utiliza. Deus não obedece padrões que nós estabelecemos para Ele. A gente precisa estar atento a isso. Eu já contei aqui várias vezes, numa outra área, mas eu tive um professor, e eu estava no seminário, então já faz 40 anos, não é mais de 40 anos, ele contou, era um pastor, um homem comprometido com Deus, até hoje ele continua no ministério, um homem comprometido com Deus, um homem que amava a Deus, sua família, e ele foi viajar com a sua família, para um lugar lá próximo. Naquela época, o carro de pastor era Fusquinha, né? E a grande maioria, e era um Fusquinha lá, o Fusquinha dele, e ele estava num lugar, numa zona rural, e o carro deu um defeito. Parou, não funcionou. E ele foi lá, tentou mexer, para lá, olha para cá, e não dava jeito. Não dava jeito. E ele começou a ficar preocupado, daqui a pouco começou a escurecer. Estava ele, a esposa, eu não sei, ele tem 3 filhos hoje, eu não sei se os 3 já eram vivos, mas parece que 2 pelo menos, já eram nascidos, né? Já eram nascidos, e ele ali, ele começou a ficar preocupado, porque o dia estava escurecendo. Aí um filhinho dele, uma criança, virou para ele e falou assim: papai, por que a gente não ora e pede a Deus? Mas ele era um homem de oração. E ele contou para a gente que naquela hora ele ficou com um temor. Porque aquela criança falou com tanta confiança. E qual era o temor? Eu vou orar, nós vamos orar. Mas se não aprouver a Deus, livrar a gente daqui agora, o carro funcionar, resolver o problema, ele pode ficar decepcionado. E ele então parou ali e orou. E aí foi tentar de novo, o carro funcionou. Ele não era um homem que era um incrédulo, era cristão, mas Deus naquela hora usou uma criança. E aquela criança deu uma lição. De repente, aquele evento não era apenas para fazer o carro pegar, era para afirmar no coração daquela criança um conceito de que Deus socorre. De repente, lembrar o pastor, porque de repente, acostumado com aquilo ali, não era um momento devocional. Por que tem que orar para consertar um carro? Vamos chamar um mecânico. Não é pecado isso. Mas esses conceitos foram firmados, foram renovados, e Deus usou uma criancinha. Papai, por que a gente não ora para o carro pegar? Esse menino hoje é um pastor. Olha essa coisa linda. Então a gente precisa estar atento. A gente nunca pode dizer assim, não, isso é assim, eu aprendi assim a vida toda, é assim a vida toda, é assim. Não. O que não muda é o caráter de Deus, é a essência de Deus, são os princípios que Ele estabelece, métodos, estratégias, caminhos, programas, tudo isso pode mudar. Porque Deus é um Deus criativo também. E aqui, isso vem de certa forma, ferir esse conceito e essa tradição até agora. E aí, eles vão para a batalha. Diz o texto que Débora foi com Baraque até Quedes, não é? Estou lendo aqui o verso 9, não é? Depois da introdução.
Então Baraque convocou as tribos de Zebulon e Neftali em Quedes. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, Éber o queneu tinha se afastado dos queneus, do filho de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zaananim, que fica perto de Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros de guerra, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete Ragoim para o ribeiro de Quizon. Então Débora disse a Baraque, quem está liderando é Débora: prepare-se, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Então Baraque desceu do monte Tabor, e 10.000 homens o seguiram. E o Senhor derrotou Sísera, todos os seus carros de guerra e todo o seu exército ao fio da espada, diante de Baraque. E Sísera saltou do seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete Ragoim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, sem escapar nem sequer um. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber o queneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber o queneu. Jael saiu ao encontro de Sísera e lhe disse: entre, meu senhor, entre na minha tenda, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael, ela pôs sobre ele uma coberta. Então Sísera disse: por favor, me dê um pouco de água, porque estou com sede. Ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber. Depois o cobriu novamente. Ele disse mais: fique na porta da tenda. Se alguém vier e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Veja bem, Deus livrou, operou. Diz o texto que Débora não disse: Deus está indo, você está vencendo, nós vamos vencer a batalha, porque nós temos estratégias. Ela diz assim: Deus deu a vitória. E aqui eu quero extrair mais uma lição. Sabe qual é a tendência quando a gente alcança uma vitória? A tendência é a gente achar que a vitória foi produto da nossa habilidade, foi produto da nossa capacidade, foi produto do nosso trabalho. E Débora aqui vai ensinar e vai dizer para ele: olha, Baraque, você vai em frente, prepare-se, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Então Baraque desceu do monte Tabor, e 10.000 homens o seguiram, e o Senhor derrotou Sísera. O registro vai afirmar. Então qual é a lição que a gente traz? Meu irmão, minha irmã, a gente precisa resistir à tendência de achar que as nossas vitórias, a nossa capacidade, a nossa condição vem da gente. Não vem. Vem do Senhor. É Ele que é capaz de nos dar vitória. É Ele que é capaz de nos livrar de situações adversas. Ele que é capaz de nos dar condições de vencer batalhas. Não é por causa da estratégia nossa, não é por causa da coragem nossa. Débora não diz assim: olha, ela diz primeiro: olha, eu vou com você, a honra não vai ser dada a você não. Mas ela depois diz assim: olha, estamos aí porque eu vim aqui e liderei esse negócio. Não, ela diz assim: Deus conduziu isso tudo aqui. E Deus derrota todos os inimigos. Mas o líder, que é o Sísera, dos inimigos, consegue fugir. Consegue fugir. E ao fugir, ele busca apoio com outro povo que estava em paz com eles. E ele vai então, pede socorro.
né? Ele aqui pediu uma proteção àquele povo. Ele pediu um asilo. Císera fugiu a pé, foi embora, não foi alcançado. Deus derrotou todos os homens dele, os carros de ferro, né, as armas, Deus destruiu tudo. Mas ele fugiu. O Císera fugiu. E aí ele foi lá e bateu lá na porta e disse para Jael, na tenda de Jael, e disse para Éber e Jael: olha, deixa eu entrar aqui. Pediu um asilo político, e ela permitiu. E falou: me dá água aí que eu estou morrendo de sede. Ela deu água para beber. Ela me cobriu de novo. E ele disse assim: olha, se chegar alguém aqui perguntando por mim, diga que eu não estou. Porque ele queria, né, o povo já tinha sido derrotado, o povo já tinha sido destruído, né, ele não quis nem quis saber daquele povo. Vou tentar livrar minha alma, tentar livrar minha vida. E se escondeu lá, na tenda de Jael. Jael deu água para ele. Aí vem um drama terrível. É um drama terrível, olha só. Ela abriu um odre de leite, eu vou repetir o que já li, e deu-lhe de beber. Depois o cobriu novamente. Estou no verso 20. E ele disse mais: fique na porta da tenda. Se alguém vier e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Se alguém vier, a quem? Lá, o exército de Débora e Baraque, não é? Estavam ali perseguindo. Aí então Jael, mulher de Éber, pegou uma estaca da tenda e, lançando mão de um martelo, foi de mansinho, ele estava coberto, até perto dele, e lhe cravou a estaca na têmpora, de modo que ela penetrou na terra. Ele estava exausto e dormia profundamente, e foi assim que morreu. E eis que quando Baraque estava perseguindo Císera, Jael saiu ao encontro dele e lhe disse: venha, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Ele a seguiu. E eis que Císera estava caído, morto, com a estaca fincada na têmpora. Assim, naquele dia, Deus humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Eu fiquei pensando, por que não foi Débora, não foi Baraque que mataram Císera? Ele fugiu. Eu não sei a resposta, mas eu fico imaginando. Quem destruiu Císera foi um povo que naquele momento estava vivendo em paz com eles. Aquela Jael armou uma cilada para ele. Mas o evento podia narrar que Débora e Baraque alcançaram Císera e destruíram Císera. Não, não diz isso. E eu fiquei imaginando, por quê? Talvez uma lição que a gente possa extrair daqui, embora eu não veja alguma resposta, só no céu a gente vai saber exatamente, são questões que surgem na mente da gente, mas eu fico imaginando que provavelmente, sabe por quê? Porque o que Deus deseja para aquele que o segue é que ele nunca opte pelo caminho da morte. Mas teve uma batalha, destruiu todo mundo. Diz a Bíblia que Deus é quem deu a vitória. Eu sei que havia uma batalha, mas o propósito de Deus sempre é que o cristão não opte pelo caminho da morte. E não falo aqui apenas de morte física, não. Às vezes você mata uma pessoa, nunca sequer dando um tapa nela. Porque você pode desprezá-la totalmente. Você pode desejar para ela o pior, não quer saber. Isso é matar alguém.
E se a gente confiar em Deus, se levantarem inimigos, e se levantarem pessoas que queiram nos prejudicar, eles mesmos vão se engolir. Eles mesmos. Mas ao discípulo, ao seguidor de Deus, cabe confiar em Deus. A batalha é do Senhor. A batalha é dele. Nós somos instrumentos. Então eu imagino que esse princípio pode estar aqui, para a gente aprender que a gente não precisa optar pelo caminho da destruição, da morte. Meus irmãos, às vezes eu vejo cristãos, e desculpa se você pensa assim, eu não sei de ninguém, toda vez que eu pregar aqui, eu não tenho, assim, diretamente lembrança de alguém, mas às vezes se alegra muito com a morte de pessoas. Não, em nenhuma circunstância. Recentemente, aqui no nosso estado, nós vivemos um quadro dramático e triste, que morreram muitas pessoas. E eu vi cristãos dizendo, tem que matar mesmo. Tem que matar mesmo. Será que Jesus diria isso? Olha, acho que não passaram nem 2 meses. Estão vendo aí. Os que lideravam, não estou falando lideravam lá no morro, não. Que liderava nos domínios políticos, denunciados com envolvimento com o próprio crime. Está aí para todo mundo se quiser ver. Mas vidas foram ceifadas. E não apenas vidas de pessoas que estavam vivendo uma vida realmente contrária aos padrões da sociedade, mas vidas também de policiais que tiveram suas vidas ceifadas. Em nenhum dos casos a gente deve celebrar e se alegrar. Então eu imagino que aqui o livramento para não permitir que eles destruíssem Císara era um lampejo de uma lição para nós. Lute sempre pela vida, valorize a vida, não mate ninguém, de maneira nenhuma. Sobretudo, do ponto de vista emocional. E concluindo, Deus é o Senhor da história. Ele conduz tudo para a honra e glória dele. O povo saiu vitorioso, Deus livrou. Aquele povo daqui a pouco vai de novo fazer mal, o que era mal aos olhos do Senhor. E é assim todo o livro de Juízes. Mas Deus continuava dirigindo a história. E essa história concluiu com a vinda de Jesus. Com a vinda de Jesus, ele apresentou uma nova proposta. Não uma nova no sentido que era desconhecida dele. Não, estava no programa dele. E essa proposta é proposta de paz, de alegria, de amor, de relacionamento. E essa proposta que nós temos para o mundo. Essa proposta que a gente deve celebrar para o mundo.